passou a ser chamado agora de fundamentalista, de fascista, de extremista, de arruaceiro, baderneiro, né? E por aí vai. E é o que exatamente a esquerda no Brasil, em pleno século XXI, tem chamado os cristãos, e muitos que se dizem crentes, que na minha visão são apenas religiosos e carnais, têm se tornado esquerdistas, têm criticado os cristãos e têm apontado, acusado e se bobear, até denunciam os verdadeiros cristãos, como o jovem Saulo. Consentiu na morte, segurou as capas daqueles que estavam matando Estevão. Ele também tem culpa, teve culpa no cartório na vida do primeiro mártir que a igreja produziu, né, vamos dizer assim. Então, é diante desse contexto que eu quero que você assista agora esses vídeos que eu vou estar passando. Tem paciência, tem alguns minutos que eu peço que vocês... Eu sei, é muito chato ouvir você que é de direita, conservador, é uma pessoa que não gosta, né, da esquerda e dos seus pensamentos, mas é importante a gente ouvir direto da boca do inimigo os seus pensamentos, para justamente a gente saber contra-argumentar, porque é muito fácil ouvir o Eliel falando e dizer: de onde tu tirou isso? É mentira, você está inventando coisa. Agora, quando você ouve de um homem do núcleo duro do PT, que na live vários chats lá, você vai ver, até alguns aí que vai passar talvez, elogiando o cara: isso aí, tamo junto, você é o nosso baluarte, você é o cara genuíno, você não sei o que e tal, quase adorando o cara como um deus, sendo que a gente sabe do seu passado, né, o que ele fez no verão passado. A gente sabe, né, das condenações, das prisões, do que ele responde, mas fazer o quê? É o duplo padrão moral, ou seja, um camarada que assaltou, que ajudou a assaltar os cofres públicos, é agora uma referência para essa galera. Enquanto que alguém que descreve alguma coisa ou manda um zap, né, é terrorista, é isso, é ista, não sei o que, é ista, não sei o que lá. Então, é o que a gente está vivendo, é o mundo em que nós estamos envolvidos. Então, eu peço paciência a você, mas eu preciso passar essas informações para que você venha acompanhar diretamente dele. Eu vou mutar o meu microfone e nós vamos assistir junto, eu vou reagindo aqui e daqui a pouco eu volto a falar. Igreja, sociedade genuína, o que a gente tem que fazer com essa máquina específica de lavagem cerebral? Onde você coloca as pessoas numa desgraça tão grande que elas são capazes de acreditar em tudo. Eu acho que com relação às igrejas neopentecostais, da religião da prosperidade, eu acho que nós temos que atuar de baixo para cima. Não fazer o erro que nós fizemos quando governamos, que foi se relacionar com as cúpulas. Nós temos que nos relacionar com a base, com as pessoas que procuram as igrejas, com os pastores da base, com as pessoas que estão no bairro, nas comunidades. Não é com o bispo Edir Macedo, não é com Feliciano, não é com Malafé que nós vamos estabelecer uma relação institucional. É de baixo para cima, no meu modo de entender, para fazer a disputa. Você sabe, Sara, que após a derrota do fascismo na Itália, o grande Gramsci propôs ao Partido Comunista para criar células e centros de estudo onde tivesse uma igreja católica. Foi isso que fez com que o PC italiano fosse o partido de maior extração popular da história da Europa, porque você tem que criar centro de cultura, centro de relações políticas, centro de debates, centro de convivência, porque muitas vezes a igreja é o único espaço para as pessoas reclamarem, se autoalimentarem, revelar sua identidade, seus problemas. Nós temos que enfrentar esse novo desafio da religião da prosperidade. E aí vai exigir um debate importante, porque essa religião da prosperidade é a tríplice aliança do terço, da arma e do capital. É o capital, e aí você vê aí a igreja empresarial protegendo o capital, se baseia na arma, e a arma se estende para a família militar, e o terço,
que sacramenta a tríplice aliança do mal. Tríplice aliança do mal. Esse é o pensamento do doutor José Genuíno. Então, ele deixa claro que vai se infiltrar nas igrejas, ele elogia o Partido Comunista e ela diz que lindo, quando onde tinha uma igreja católica, ele lançou uma base, uma célula terrorista comunista para poder fazer frente, para poder contrapor a Igreja Católica. Olha o perigo que nós estamos denunciando aqui. E ainda ele traz que não vai falar mais com as grandes lideranças, os apologetas e tal. Não, ele diz que ele vai enfriar essas células, vai conversar com os pastores de base, os pastores iniciantes, pastores que estão nas comunidades, com os crentes, vai fazer esse debate, e aí ele fecha dizendo a tríplice aliança do mal, né? O terço, que são os artigos, os pontos de contato da fé, que eu tenho também minha discordância com a Igreja Universal, assim como a Igreja Católica, mas é uma coisa, né? Mas chamar de, como ele diz, a arma, e o capital, que é o financeiro. Então é justamente em cima disso que eles vão trabalhar, que é tentar eliminar na cabeça das pessoas a voluntariedade de ofertar e dizimar, que eles já começaram a disseminar isso. Obviamente vão tentar revogar tudo que foi feito de avanço, de melhoria desse governo atual na questão da liberação das armas e mexer na questão da liturgia. E nós trouxemos aqui no último vídeo falando sobre o ex-deputado Jean Willis, que quer mexer na laicidade, né, do nosso país. Querem proibir a Bíblia em todo o território nacional e muito mais. Então, só nesse primeiro vídeo, olha quanta coisa nós temos aqui para poder comentar, que daria aí um tempo muito longo, mas como tem mais coisa, eu vou me ater a passar para vocês, porque é melhor que ele fale, para que você tenha a certeza de que não estou inventando nada. São palavras da boca dele, tá certo? Vamos então para o segundo vídeo e vamos ouvir o que o doutor tem a dizer. Mas eles também não vão desaparecer. O que você acha que tem que ser o approach da esquerda com essa questão dos evangélicos, que são milhões e continuam nas mãos de pastores, muitos deles picaretas de extrema-direita? Como é que faz? Kiko, além do que eu já falei, eu quero acrescentar. Nós não podemos ter ilusão. Governar o Brasil pós o que aconteceu a partir de 2016 não é um céu azul, não é através de conciliação, é através de conflitos democráticos. Nós não podemos ter medo dos conflitos democráticos, nós não podemos ter medo do debate político. Só um minutinho aqui, só uma pausa. O que você entende por conflitos democráticos? O que você acha que ele está dizendo sobre conflitos democráticos? Será que realmente é algo que é o que ele vai tentar desfalar na continuação da fala? Porque conflitos são conflitos. Não tem conflito de paz. Conflito é conflito. Conflito é guerra. Conflito é disputa, é por espaço, por ideias. Conflito é conflito. Se você gera um conflito, você está gerando um atrito, e atrito sai fogo, atrito se esquenta, atrito sai faísca, né? E atrito você tem uma ideia de limar, eliminar algumas impurezas, atritos servem para isso. Então, quando ele fala que não tem que ter medo dos atritos, eu fico preocupado. Mas vamos deixar o homem continuar falando, porque é melhor que ele fale. Nós não podemos ter medo da confrontação política democrática. Não é guerra. Eu faço uma diferença entre guerra e conflito e confrontação democrática. Você tem adversário e não inimigo. Nós não vamos tratá-los como inimigo. Nós vamos tratá-los como adversário no debate. E o Brasil se oxigenar, Kiko, no sentido de fazer um debate
gramaticado, um debate pontuado, um debate que não pode ser esse maniqueísmo como eles pregam. Eu acho que nós vamos, na prática, reconstruir a partir desses novos parâmetros uma maneira de fazer política por essa via do conflito democrático, da confrontação democrática, da disputa democrática, que é diferente de guerra. Então, nós vamos ter que saber como enfrentar, porque é a primeira vez que a esquerda vai enfrentar uma direita que tem base social de massa. Eles tiraram a tampa do porão, e esse porão botou a cabeça para fora e tem voz e vez. E ele vai ter neles essa voz e vez. Por isso que eu acho que nós vamos ter que fazer mudanças importantes. Eu acho, por exemplo, que vai ser necessário a gente fazer a mudança no orçamento secreto, porque o orçamento secreto é uma maneira de cooptação. Nós vamos ter que fazer uma mudança no sistema eleitoral para tirar o voto uninominal, personalista, de emendas individuais. Nós vamos ter que fazer uma discussão com o Poder Judiciário, porque nem o Judiciário pode substituir a política, nem a política pode politizar o Judiciário. Então, eu acho que nós vamos ter que, praticamente, recriar as visões de regime democrático. Essa visão de pátria vem de pai, vem de uma autoridade centrada. Eu discuto o conceito de nação, que é a comunidade de destinos. Nação, estamos todos dentro dela. O povo originário, o negro, o pardo, o branco, o indígena, a mulher, todos estão. A comunidade LGBTQIA+, é uma comunidade de destinos, dentro da pluralidade e da diversidade. Nós vamos ter que reconstruir coisas a partir do zero. Por quê? Porque a destruição que foi muito forte, a destruição foi muito profunda, foi na essência. Isso mexeu com as pessoas de maneira indelével, e nós vamos ter que desbancar, nós vamos ter que desacralizar uma tarefa gigantesca. Por exemplo, o debate dentro das universidades, o debate nas escolas, o debate nas instituições sociais, nós vamos ter que fazer com que o país, como em outras épocas da história, faça um reencontro com as suas identidades, porque nós ficamos um país de supremacia branca e racista. Nós vamos ter que quebrar com isso. Então, eu acho que as próprias instituições, como PGR, Polícia Federal, Forças Armadas, AGU, CGU, têm que passar por uma democratização de controle público. Não pode ser essa autocracia burocrática do autoritarismo oligopolizado. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que fazer daqui para frente. Tem muita coisa a ser feita. Eu acho que nós vamos iniciar um processo, Kiko. Não é de uma vez. Nós vamos iniciar um processo. Perfeito. Observaram aí, dentre tantas coisas, uma delas, para finalizar, ele falou, só pegando do fim para o começo, democratizar o controle. Eles querem, né, fazer do zero, tem que começar do zero, porque a direita veio barulhenta, saiu dos porões, dos bueiros. Conflitos democráticos. Não é guerra, é só um conflito. É um enfrentamento aos nossos adversários. Ué, crente. Se ele está chamando a igreja de adversário, você está do lado deles por quê? Meu Deus do céu. Como pode uma pessoa que se diz crente, agora ouvir o cara dizer que ele é teu adversário? Peraí, como assim? Não estou entendendo. Ou você está do lado certo ou do lado errado. O cara acabou de dizer que o cristianismo é inimigo dele, com todas as letras. E aí? Como é que fica? Não é inimigo, é adversário. Por quê? Os pensamentos. Aí eu sei o que você vai dizer. Não, ele está dizendo que o inimigo é a teologia da prosperidade, são os falsos pastores. Tá, peraí. Vamos por parte. Quem tem a legitimidade de dizer que alguém é crente ou não é crente, é verdadeiro crente ou falso crente? É o cristão, os que estão de dentro,
dentro do segmento, ou alguém que vem de uma seita diferente. Como é que eu, como cristão, posso chegar e dizer que alguém é um verdadeiro pai de santo ou mãe de santo, ou um falso pai de santo ou mãe de santo? Eu não posso. Vou ser considerado ataque, crime de religião, intolerância religiosa. Eu não posso chegar e dizer que alguém é um verdadeiro ou um falso católico. Os católicos é que tem que dizer se vai excomungar alguém, se vai aceitar ou não. É os católicos que dentro... Vocês não falam... A própria esquerda não diz que tem que ter lugar de fala? Então como é que você, crente, vai preferir ouvir alguém que é de fora da religião que você professa dizer para você que aquela pessoa é falsa? Você tem um concílio, a sua igreja provavelmente tem uma convenção, e essa convenção ela serve justamente para poder analisar as condutas dos pastores. E ela normalmente analisa quem está cometendo algumas infrações ou está fugindo ali do estatuto, e ele é chamado a comparecer, a se explicar. Tivemos agora um caso recente de um pastor batista esquerdista, que era presidente da Convenção Batista Carioca, e ele, por ter as suas posições contrárias ao estatuto da igreja, ele se retirou. Foi convidado a se retirar, pressão para ele saiu. Por quê? Nós temos os nossos controles, os nossos freios e contrapesos dentro da nossa própria instituição para dizer que alguém está certo ou errado. Não precisamos de alguém do governo vir querer ditar regras dentro do nosso segmento. Dá para você me compreender? Não pode alguém vir de fora e dizer como é que nós temos que ser cristãos. Isso é inconcebível. Isso não existe. Nós não vamos lá dar pitaco. A gente critica o que a gente acha que tem que criticar, mas nós não vamos lá, eu não vou me infiltrar dentro de um partido ou outro para querer debater. Vocês têm as suas ideias, eu venho aqui no meu canal e falo o que eu penso. Mas eu não estou nem aí se você vai mudar de ideia ou não. Agora, dentro dos nossos muros, dentro do nosso arraial, você vir trazer ideias de fora, filosofias vãs, para dentro e dizer que fulano é certo, fulano é errado, porque o teu professor te falou, porque o teu líder político falou. Não, peraí, meu amigo. Peraí, vamos analisar caso a caso. Eles começam a falar do Silas, nesse segundo bloco que eu trouxe, do Silas Malafaia e de tantos outros, e o Kiko ele fala, né, que essas pessoas não vão desaparecer, eles vão continuar aí com poder, com influência, e o que fazer? E aí ele traz essas informações, inclusive o orçamento, que agora vai voltar a ser chamado de emenda de relator, né? Ele fala do orçamento secreto. Então ele fala várias coisas ali que assusta, preocupa. Pelo menos a mim. Preocupa bastante. Preocupa demais. Mas, se não te preocupa, aí o problema é seu. Mas vamos para o terceiro vídeo e eu já sigo para apenas os meus comentários e apontamentos que eu fiz aqui, para a gente poder tá passando toda a visão geral que a gente tem sobre esse tema do projeto, da agenda do novo velho governo Lula sobre a igreja. Como é que a igreja está sendo vista, tratada e pensada na agenda para esse novo governo. E esse último aqui, que talvez é o que rolou aí na internet, esse aqui é de arrepiar. Segue. Não teria que ser regulada? Eles não teriam que estar pagando impostos? Eles não teriam que ter algum tipo de restrição? Como que você vê isso, para além de trabalhar com as bases? Nós temos um problema que eles são um quinto poder, uma instituição, tem até território. Nós temos que tratar institucionalmente esse problema. Agora, com muita habilidade, para que eles não coloquem que a gente está perseguindo as igrejas. Nós vamos ter que fazer isso de maneira bem equilibrada. Isso não pode começar com eles, tem que começar, por exemplo, mudando o sistema tributário, porque não são só as igrejas que não pagam imposto no Brasil. Os meios de comunicação, você sabe disso. As isenções. Não, eu não sei. As isenções, os papéis, o papel, rádio. Tem que fazer uma reforma agrária no ar,
para depois chegar na terra. E ao chegar na terra, nós vamos ter que colocar isso num conjunto mais amplo, porque senão eles vão dizer que a gente está perseguindo as igrejas e viram uma guerra santa. O que esse pessoal quer é fazer o maniqueísmo da guerra santa. Portanto, nós temos que ter cuidado. Eu acho que aí vai exigir uma habilidade muito grande para que nós possamos fazer isso. Agora, tem uma coisa. Eu acho que, a partir do momento que o Brasil está vivendo, com as melhorias das condições de vida do povo, nós também vamos criando uma massa crítica a esse fundamentalismo, a essas figuras toscas, a essas figuras fundamentalistas. E eu acho que nós vamos ter que fazer uma batalha mesmo, ainda no plano das ideias, para depois chegar ainda nos finalmente, porque nós temos que ter esse cuidado para não ser vítima do que eles pregam, que é o maniqueísmo, entendeu? E eu acho que vai ser fundamental a gente se organizar pela base. Você sabe que as igrejas tiveram limitação política de como atuar no segundo turno. Por quê? Porque a gente organizou coletivos de religiosos que apoiaram o Lula, fizemos atos em cidades e em regiões que apoiaram o Lula. Eu acho que essa disputa vai ser fundamental a dar continuidade a ela. Inclusive, algumas igrejas, que algumas figuras da televisão que são vinculadas a elas prestam um péssimo serviço, não vou citar nome aqui, mas vocês já viram alguns nomes, né? De pessoas ligadas aos meios de comunicação que fazem esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que é um desafio que a gente tem que botar na nossa agenda para ver qual é o melhor caminho para enfrentar. Observaram bem, né? É um assunto que está na agenda para poder eles enfrentar. E é um enfrentamento que não é fraco, não. Ele colocou várias coisas nesse último vídeo. E a pergunta da jovem, ela é capciosa, ela coloca para ele expor, né, a intenção de regulamentação. Ela chama de o quinto poder, que na verdade, num dos vídeos que eu fiz, eu coloquei o quinto poder sendo, na verdade, as mídias sociais, não a igreja. A igreja, ela não é o quinto poder, ela seria num país democrático, num país sério, num país que quer o bem da humanidade, do seu povo, a igreja seria o primeiro poder. Ela seria, na verdade, a consciência do Estado, aquela que iria cuidar, né, como ele mesmo menciona, cuidar da alma do abatido, né, do espírito e do corpo do ser humano por inteiro, integral, e assim o país, como os pais fundadores norte-americanos, né, seria, na verdade, o primeiro poder. Mas, tirando isso, eu não estou aqui pregando, muito pelo contrário, um país cristão, não é isso, mas tendo respeito às instituições, o respeito à igreja, eu tenho absolutamente certeza de que ela sendo respeitada, reverenciada, tendo verdadeiros conselheiros, homens de Deus para orar, para aconselhar, isso seria muito bom. Ela coloca como um quinto poder, fala que tem até território e tal, e ela pede a ele, para ele ser mais incisivos, para falar sobre além das bases, porque as bases eles já começaram, já estão fazendo já há muito tempo, que é as infiltrações nas igrejas, as cooptações de professores de EBD, de líderes religiosos, de pastores e tal. Vamos falar muito isso quando a gente tocar na teologia da libertação e tudo mais. E aí ele fala que o trabalho de base é, na visão dele, o mais importante, mas que aí é onde eu lembrei, né, da questão de Paulo, quando ele fala que a reforma tem que ser sutil, ela tem que começar no ar, nos ares, para depois chegar na terra. Ela tem que começar nos meios de comunicação, ela tem que, ou seja, a regulamentação das mídias, em outras palavras, as mídias sociais, as mídias oficiais, como a censura da Jovem Pan e outras censuras que virão, né, de palavras proibidas e etc e tal, para depois chegar nessa igreja. Então ele fala sobre as taxações e os impostos aos meios de comunicação,
E aí, ou seja, pegar geral, fazer um apanhado geral e botar a igreja no bolo. Percebeu? Jogar a igreja no bolo. Porque aí ninguém vai poder reclamar, ninguém vai poder dizer que é perseguição religiosa. E depois, obviamente, vai tirando um amiguinho daqui, outro dali e tal, porque ele tem medo da Guerra Santa, ele tem medo da verdadeira revolução que nunca aconteceu no Brasil, ele tem medo das pessoas verem a verdade nua e crua e partirem para o verdadeiro confronto. Então ele fala que tem que vir sutilmente, tem que vir pelas beiradas, não pode sair metendo pés pelas portas. Aqui eu estou traduzindo, né, o que ele disse. E aí ele chama de fundamentalistas toscos, né? A batalha tem que ser no campo das ideias. E ele deixa claro que esse tem que ser um foco e um desafio da agenda desse novo velho governo.